HIFcast, o podcast do Health Innovation Forum. HOSPcast do HIF 2026. Um evento que reúne quem decidiu agir, né, e que vem se consolidando como um dos principais espaços do diálogo sobre a inovação, gestão, digitalização da saúde e hospital inteligente do futuro. E no episódio de hoje vamos aprofundar, né, em um tema crítico, atual e extremamente relevante para quem vive o dia a dia da assistência, da gestão hospitalar, que é a fusão de imagem, onde a precisão e a inovação dentro da ultrassonografia do futuro. E para essa conversa, temos o prazer em receber um convidado de referência nacional, Dr. Theo Rodrigues, graduado pela UFG, cirurgião pela USP de Ribeirão Preto, urologista pelo Instituto de Urologia e Nefrologia, mestre pela UFG, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Geral de Goiânia, pós-graduado em robótica pelo Einstein. E no HIF 2026, né, a nossa proposta é promover os debates, né, que conectam pessoas e processos junto com tecnologia. E hoje vamos entender, né, como a obsolescência tecnológica afeta não só a segurança do paciente, mas também os custos, eficiência operacional e a sustentabilidade, né, das instituições dentro de saúde. Então, prepare-se, porque esse episódio promete trazer muita clareza, dados, insights sobre um dos maiores gargalos de infraestrutura hospitalar do Brasil e inovações, né, para o campo hospitalar. Então, por fim, né, o que vem a ser uma fusão de imagem? Dr. Theo, vou deixar a palavra um pouco ao senhor para se apresentar e a gente dá início a esse bom bate-papo. Obrigado, Sidney. Obrigado aí pela Hospicom me convidar para falar sobre esse tema. Eu já faço biópsia há 20 e poucos anos e realmente a fusão de imagem que chegou para a gente há 2 anos, realmente mudou a nossa realidade, né? A fusão de imagem nada mais é do que você superpor imagens de exames diferentes ou mesmo de uma câmera diferente com um exame em tempo real. Então, você consegue ver as duas imagens numa visão só. Pode ser você acoplar uma tomografia, sobrepor a imagem que você está vendo numa cirurgia, ou pode ser no exame de ultrassom que a gente faz e consegue superpor imagens de ressonância ou de outras fontes, no caso da biópsia de próstata, em geral da ressonância. E Dr. Theo, a fusão, sim, ela é um recurso, né, bastante interessante e tecnológico hoje, mas como eram feitas as biópsias antigamente de próstata e qual que é a importância da biópsia? A biópsia de próstata é o principal método que determina se aquele paciente tem ou não câncer de próstata, né? Então, ela é utilizada, é o último exame que se faz para se determinar a conduta no paciente que tem suspeita de câncer de próstata. A gente fazia antigamente da forma randômica. O que é isso? A gente separava a próstata em setores e pegava 2, 3 fragmentos de cada setor, sem localizar uma possível lesão, sem localizar o foco que seria suspeito. E isso levava a uma série de falsos negativos, né? Às vezes você fazia biópsia e a biópsia dava negativa, quando na verdade você não tinha pegado a amostra daquela determinada região que tinha a lesão. Isso mudou nos últimos anos, né? Com a possibilidade da gente fazer essa fusão de imagens, fazer a ressonância e identificar a área suspeita, a gente consegue hoje ir naquele local exato para tirar o fragmento suspeito. E o senhor deu um bom briefing já, né, sobre a fusão de imagem, mas dentro da ultrassonografia, como esse conceito se diferencia dentro da ultrassonografia convencional que a gente detinha? O ultrassom tem uma sensibilidade para o câncer de próstata muito inferior à da ressonância. Então, o exame, ele é feito na sala de ultrassom, a biópsia é feita na sala de ultrassom, porque o exame é guiado por ultrassom.
mas a gente não conseguia fazer a biópsia na sala de ressonância é inviável. A gente precisava trazer a imagem da ressonância para dentro da sala de ultrassom. E é o que a gente consegue fazer. A gente tem duas, na mesma tela, a gente divide. A tela uma fica a imagem da ressonância, a outra do ultrassom, e a gente consegue, com o exame de ressonância, que é muito melhor para a gente identificar a lesão, consegue transferir essa imagem para o ultrassom. Então, assim, enquanto a ultrassom tem uma sensibilidade aí próxima de 30%, a ressonância, a sensibilidade em torno de 90% para lesões clinicamente significantes. Nossa, perfeito. Então, assim, em termos simples, né, para um público leigo, a fusão, ela ajuda o médico a, entre aspas, enxergar melhor aquela patologia. Justamente, ela ajuda a gente a saber aonde está aquela lesão suspeita e para a gente ter certeza se essa suspeição vai se confirmar ou não. Uhum. E essa técnica, ela já está madura ou ela é uma tecnologia ainda em expansão? Não, essa técnica ela já foi corroborada por vários e vários estudos, né? A gente tem desde 2017, 2018, alguns estudos aí, vou citar o PROMIS, o Precision, que incorporaram a ressonância na biópsia de próstata como sendo o exame de padrão ouro, né? Então, desde essa época, a gente deve usar a ressonância para fazer a fusão de imagem. Desde 2017, isso já existia antes, mas em 2017 isso foi confirmatório, que a biópsia guiada por fusão de imagem tem um valor, uma acurácia melhor do que a biópsia guiada só por ultrassom. Perfeito. E falando um pouquinho, né, da aplicação prática e os impactos clínicos, na urologia, né, que é uma das suas áreas de atuação, em quais situações a fusão de imagem já é indispensável? Então, toda vez que um paciente tem uma suspeita de câncer de próstata, ou pelo toque ou pelo PSA, a gente deve pedir uma ressonância antes da biópsia, para que, se essa ressonância for positiva, a gente vai fazer o target biopsy, né, que é a biópsia dirigida. Então, toda vez que tiver uma suspeita, a gente deve dirigir a biópsia. Nem sempre a ressonância vem positiva e, mesmo assim, em alguns casos a gente ainda faz a biópsia. Mas tem a importância de a gente fazer a ressonância e dizer se aquela lesão suspeita realmente confirma a suspeita, ou se realmente a ressonância é negativa, aquela suspeita é baixa. Mas a ressonância sendo positiva, a biópsia dirigida por fusão de imagem, ela é mandatória. Né? A gente tem um ganho muito importante em acurácia, todos os guidelines de urologia recomendam a biópsia por fusão de imagem todas as vezes que a biópsia estiver indicada. Certo. E em termos de segurança e precisão, quais são os ganhos mais concretos para o paciente? Então, a gente está falando aqui muito da acurácia, né? O que é a acurácia? A acurácia é a capacidade de dizer se aquela lesão é realmente positiva ou se aquela lesão é um falso positivo, né? Ela existe, a lesão existe, a imagem na ressonância, mas ela não representa um tumor real. Então, a gente pode ir no ponto exato com a agulha para retirar aquele fragmento do ponto correto. Qual que é a outra questão que você falou? Que era a precisão e segurança e os ganhos. E os um outro ganho que a gente assimilou com essa técnica, não só relacionado à fusão em si, mas ela permite a gente fazer um método transperineal de biópsia, que é o método que a gente passa a agulha, ao invés de passar pelo reto, pelo intestino, a gente passa pela pele, pelo períneo. E isso leva a um ganho de segurança em termos de infecção, né? Enquanto a biópsia transretal, que era feito tradicionalmente, a gente tinha um índice de infecção aí entre 1% e 4%. Hoje, esse número é entre 0,5% e 1% no máximo de infecção quando a gente realiza a biópsia transperineal. Então, assim, a mudança da fusão não trouxe só o ganho da fusão, trouxe o ganho do acesso também da agulha no paciente. Nossa, maravilha. E a fusão de imagem também, ela melhora o planejamento cirúrgico, né?
como isso traduz em resultados para dentro do centro cirúrgico? Além da gente poder localizar corretamente a lesão, confirmar e baseado na biópsia, falar, não, essa lesão aqui certamente é positiva, eu tirei dessa região aqui, então nessa área aqui eu vou tirar um pouco mais de margem, né? Existe fusão de imagem para o robô, existe fusão de imagem para a câmera que a gente está operando. Não é uma tecnologia ainda disponível, comercialmente falando, mas ela já existe. Ela, em breve, provavelmente, a gente vai poder, mesmo operando lá, vendo no monitor de cirurgia, a gente vai poder ver a ressonância em tempo real também, em breve, se Deus quiser. Então, é uma inovação que tem espaço ainda para crescer e tem espaço para melhorar. E, doutor, os pacientes, eles percebem a diferença no processo ou o impacto é mais invisível, ocorrendo só no resultado final? Para o paciente, na maioria das vezes, ele está anestesiado, né? Ele vai ter, no final, menor taxa de infecção, vai realizar o exame menos vezes, né? Porque às vezes se a biópsia vem negativa e você ainda acha que tem que fazer, que a suspeita continua, às vezes no passado você repetia a biópsia. Hoje em dia, com a biópsia negativa, a gente tem uma certa segurança de dizer, olha, realmente nesse exame é negativo, então vamos esperar para repetir esse exame mais para frente, se for necessário. Mas isso a gente diminui o número de biópsias no frigir das contas, o que é bom para o paciente, é bom para o custo hospitalar em geral, e a gente consegue, com isso, trazer benefício para o paciente, né? E hoje em dia, né, não só na saúde, mas em todos os âmbitos, né, a inteligência artificial ela está bem presente, bem eminente dentro do nosso universo. E a IA vem sendo integrada aos sistemas de ultrassonografia. Como que a inteligência artificial contribui para essa fusão de imagem? Bom, esse setor é um setor muito novo e, novamente, comercialmente falando, está começando. Mas a IA já mostrou para que veio e hoje a gente já sabe que a maioria das leituras de exames de imagem, elas podem ser feitas pela IA. E isso hoje em dia, até no chat GPT, se você pegar um exame seu no chat GPT, no Claude ou no Gemini, que são os três maiores aí, né? Se você pegar uma imagem do exame e jogar dentro do chat GPT, ele vai te dar o laudo daquele exame, vai te dar, não o laudo, né? Porque a gente não pode chamar de laudo, mas vai te dar os pontos positivos e negativos daquele exame. Isso porque o programa não foi desenvolvido para isso, ele já faz isso naturalmente. Imagine se a gente tem uma inteligência que já é desenvolvida para isso, a gente já tem aplicativos que fazem isso, e isso é um caminho sem volta, né? A gente vai, em breve, ter muitos e muitos aplicativos que a gente vai poder jogar o exame de imagem e seguir esses dados, né? Tem alguns problemas, alguns vieses, mas que a gente tende a superá-los. E lá no HIF, né, no evento que a gente vai estar, como é um evento 100% voltado à tecnologia, digitalização, lá também vai ser conhecido, como o senhor também citou, um IA, vai ter uma apresentação de uma inteligência artificial desenvolvida pela USPCOM em parceria com a Gênesis lá dentro do HF. O senhor vai conhecer Que essa bom. parte dessa inovação destinada específica para a parte médica, a parte de multidisciplinar, digamos assim, dentro da saúde. E podemos falar em automação de pontos anatômicos e detecção de lesão? E quanto isso facilita o trabalho do especialista? A gente já pode falar em pontos de automação, né? Existem robôs para isso, também é ainda um custo alto, não comercialmente viável, mas isso também já existe. Hoje em dia a gente faz a fusão de imagem, que não deixa de ser uma forma de automatizar, mas guiado pelo ser humano. Mas em breve, provavelmente, o processo vai não excluir, né, o humano, mas vai deixar ele com a função
menor, mas isso também já existe. E dentre as tecnologias atuais, quais mostram mais potenciais dentro da sua prática clínica? Olha, hoje a gente fala muito de robô, né, na prática clínica da urologia, o robô é o que a gente tem mais visto inovações, né, das pinças, a gente vê muita melhoria de câmera, de aproximação, de visão 3D, de superposição de imagens. Então, eu acho que o robô contato hoje, né, o robô ele não tem propriocepção, né, que é aquela sensação de saber onde ele está encostando e qual a dureza, a consistência daquela estrutura que ele está encostando. Mas em breve isso vai ser possível. Então, acho que isso é uma das inovações que a gente está esperando aí para os próximos anos. Na minha área, que é urologia, sou cirurgião e faço exames de biópsia, mas eu acho que o robô tem um ganho aí muito grande para dar para a gente nos próximos anos. E falando um pouco, puxando por esse lado do robô, um robô que tem uma possibilidade de uma telecirurgia, né, uma cirurgia à distância, qual é o impacto positivo que o senhor vê nesse sentido? Então, isso já tem sido discutido nos congressos de urologia, é tema constante, e a grande inovação é que você vai poder operar pessoas que não têm condições de ser operadas, ser mudadas de local, você vai ter acesso à telemedicina na África, em locais de Oriente Médio, de guerra, sem precisar estar o cirurgião lá, né? Isso é um ganho enorme e possivelmente, humanitariamente falando, isso é muito importante. Mas, logicamente, se você quiser operar com um grande figurão lá dos Estados Unidos e falar, olha, eu tenho um recurso limitado aqui, vou poder operar lá com o melhor cirurgião do mundo, em Goiânia, né, ou em São Paulo, isso já vai ser possível também, sem sair da sua cidade natal, você vai para o seu hospital onde tem uma telecirurgia e em breve aqui tem um hospital do Rio em Goiânia, já comprou o robô que faz telecirurgia, que vai ser instalado provavelmente nesse mês ou no mês de janeiro. Maravilha. E existe risco de dependência excessiva da tecnologia ou perda de habilidade interpretativa humana? Eu acho isso pouco provável, né? A máquina vai depender de nós, a gente vai ter que sempre checar, né? O fator humano, talvez a gente consiga reduzir o nosso tempo de contato com o exame, né? Ela com certeza vai fazer mais rápido que a gente, mas não vai excluir a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de individualizar aquele paciente, aquele exame, e a máquina não vai conseguir fazer isso, pelo menos imagino eu, até agora não. E eu espero também que na saúde isso também não aconteça, né? Porque o ponto humano sempre vai ser o decisor final, né? É. E um ponto importante que eu levanto agora que é quais são os desafios para implementar a fusão de imagem dentro de uma clínica, dentro de um hospital? Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no custo. O custo de uma máquina hoje de ultrassonografia que faz fusão de imagens não é inviável, ela é mais cara do que o modelo tradicional, mas hoje em dia já é um pouco mais cara, então assim, a gente utiliza um probe que para fusão tem que ser e para fazer biópsia transperineal precisa ser um transdutor biplanar que tem um custo um pouco mais alto também, mas que não é impeditivo, não é um custo tão elevado assim se você for considerar uma máquina de ultrassom tradicional. E outro gargalo que a gente se depara é o treinamento do médico realizador do exame, né? Então, pode ser um radiologista, pode ser um urologista, né? Mas realmente há poucos centros de treinamento de fusão de imagem, biópsia com fusão de imagem. A gente não é um método
que está amplamente disponível, então a gente tem poucos profissionais fazendo. E esse é o tema que agora eu levanto para a nossa conversa, que é sobre treinamento. Qual é o nível de capacitação necessária para operar esse sistema com segurança e eficiência? Isso é difícil dizer, não existem estudos para falar que você, ó, depois de 10, 20, 30 procedimentos, você é capaz de realizar o exame com baixo risco de erro, né? Eu diria pela experiência pessoal, quando eu comecei essa transformação aí de acompanhar a biópsia com fusão de imagens, eu precisei viajar, precisei sair de Goiânia, fui a São Paulo algumas vezes, acompanhar pessoas que já estavam fazendo, não existia curso de treinamento para isso na época, mas a própria empresa, né, a Hospicom e a Mindray forneceram um treinamento com um técnico que veio de São Paulo para a gente operar a máquina e saber os viés, as possibilidades que a máquina representava. Então, assim, a grosso modo, eu diria que depois de 30, 40 procedimentos, você tá a curva não está no ápice, mas está próxima. Certo. E a formação médica atual, ela está acompanhando essa evolução tecnológica? Em termos de biópsia com fusão de imagens, eu diria que não, né? A gente não tem esse método no SUS, onde nossos médicos, nossos residentes são formados, a maioria, 95% das vezes, são em hospitais públicos que dependem do SUS, e no SUS a gente ainda não detém essa tecnologia. Então você vai, depois que terminar, os médicos novos aí vão precisar de alguma capacitação fora do serviço onde eles fizeram a formação original. E puxando um pouco para a parte da cirurgia robótica, que é a área da sua pós-graduação também, doutor, tem o diálogo com a fusão de imagem, a área robótica, e como essa tecnologia elas se convergem? Eh, Já existem, né, a gente estava conversando, a possibilidade de fundir a imagem que a câmera está vendo dentro do paciente, né, no caso numa cirurgia de próstata, vamos imaginar que você está olhando a próstata e tem a possibilidade de fundir a imagem com a de ressonância. Isso ainda não é comercial, mas essa fusão já existe. Então, provavelmente para os próximos anos vai ser um ganho importante. Mas já existe, por exemplo, a fluoresceína, que não deixa de ser você injeta um líquido na veia do paciente e muda a cor da imagem da amplitude de luz e consegue ver o brilho da fluoresceína no campo onde você está vendo aonde a câmera está filmando, e isso permite que você veja outros vasos, outras estruturas que não permite, a olho nu você não veria. Não deixa de ser uma fusão de imagem. Sim, sim. E em um cenário ideal, como que seria a ultrassonografia do futuro? Olha, a ultrassonografia do futuro, eu acho que também, no meu modo de ver, ela já existe, mas também não está viável ainda. Mas com a ultrassonografia, ela tem para onde avançar no sentido de ganhar o comprimento de onda, né? Então, hoje a gente consegue fazer a ultrassonografia com a faixa de banda aí entre 10 até 20 megahertz, e provavelmente essa faixa vai aumentar bastante. Hoje a gente tem aparelhos mais potentes que emitem mais ondas por segundo, a frequência muito maior, que permite uma visualização melhor das estruturas, né? Então tem aparelhos hoje que fazem 30, 40 megahertz, e isso permite uma visualização melhor, além da gente poder associar mais livremente com a fusão de imagem. A fusão de outros exames para a gente trazer para a ultrassonografia também vai ajudar bastante. Já tem ajudado mais, mas ainda vai evoluir nessa parte também. E, doutor, para os jovens médicos interessados em tecnologia, quais habilidades eles deveriam começar a desenvolver desde agora?
Essa é uma pergunta interessante, porque a gente vê pouca gente interessada nessa área hoje, mas eu acho que a física médica e essa parte de intervenção minimamente invasiva ainda está faltando muito treinamento. Então a gente não tem nenhum treinamento específico para quem vai fazer ultrassom com fusão de imagens ou vai fazer o HIFU, que é um ultrassom de alta intensidade para ablação de lesões. E a gente precisa sair do país para esse treinamento. E o que diferencia o profissional que se adapta rapidamente a essas inovações hoje para o mercado? É, as inovações, a gente tem muitas inovações surgindo, né? A gente tem que se agarrar na inovação que você acredita. Então, você acreditando naquela inovação e partindo para ser especialista nela, com certeza você vai sair na frente desde que aquela inovação seja viável no mercado futuro. Então, você tem que ver a possibilidade, olha, falar, não, eu acredito que nos próximos anos a fusão de imagens vai melhorar e ela vai se tornar prática 100% das vezes, não vai fazer mais ultrassom sem fusão de imagem. Vamos investir nessa área. Estudar e sair para fora para conseguir especializar nessa área. E como manter um equilíbrio entre a tecnologia e a sensibilidade clínica? Isso é muito difícil, né? A gente vem perdendo muito esse equilíbrio e realmente para o ser humano falta muito contato. Hoje os pacientes eles querem logicamente resolver seus problemas com um técnico muito bom, mas querem também o calor humano, querem atenção, querem ser tratados como um ser humano com dignidade. Então, eu acho que a gente precisa equilibrar esse conhecimento técnico, saber aplicar os métodos que a gente acredita que são melhores para aquele paciente, mas tratar ele com dignidade, ir lá, conversar, abraçar quando for preciso e atender o telefone quando o paciente liga e precisa de alguma informação ou precisa só de apoio, às vezes. E eu acho que nessa parte a gente vem perdendo também, né? A gente está preocupado em dar um reforço técnico e esquecer a parte humana. Então, esse equilíbrio realmente precisa acontecer. E para a gente ir para o nosso encerramento, doutor, qual conselho o senhor daria aos profissionais que estão receosos de incorporar ferramentas avançadas dentro da sua rotina, da sua prática clínica? Tecnologia, ela não vai para trás, né? A gente vê aí que muitos no início, vou dar exemplo do robô, quando o robô começou era muito caro, não vai dar certo, não vai chegar no Brasil, um processo que demorou, mas que hoje em dia a gente não vive mais, não tem nenhuma grande capital sem robô no Brasil, né? E ele só vem multiplicando. Então, assim, é lógico que a gente tem que filtrar a realidade, tem tecnologias que não vão servir para muita coisa ou vão ser superadas em breve por algo melhor e mais barato. E a gente precisa acertar quais são essas tecnologias, analisar, né, e ver as possibilidades de que, olha, essa tecnologia ela é boa, ela tem uma chance grande de permanecer no futuro e ser melhorada e ir naquele caminho. Dr. Theo, muito obrigado pela participação, pela clareza, pela profundidade, né, ao abordar um tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão transformador para a medicina moderna hoje que a gente detém, que é a fusão de imagem, representa, né, um futuro mais preciso, né, menos invasivo, né, e mais personalizado para cada paciente. E ouvir, né, obviamente, alguém com tamanha experiência e prática compartilhando esse conhecimento bem próximo à realidade é extremamente engrandecedor em termos de experiência e conhecimento. Volto a convidar a todos vocês para o HIF 2026. O Dr. Theo ele vai ter uma oficina lá dentro do nosso evento, então venha participar, venha adquirir o conhecimento e acompanhar
o que há de mais moderno, o que há de maior em tecnologia e integração dentro de um evento onde, sem dúvida nenhuma, o futuro está mais próximo do que se imagina, né, doutor? Obrigado, Sidney. Nessa oficina a gente vai tentar mostrar um pouquinho dessa experiência aí desses 2 anos e pouco, fazendo biópsias todos os dias, biópsias transretais com fusão de imagem e na prática vocês vão ver como é que funciona isso, como o aparelho ajuda a gente a acertar o ponto exato onde você tem a suspeita da lesão. Obrigado novamente pelos Hospicom, a gente se encontra no HIF 2026. E a você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de seguir o nosso podcast, compartilhar esse e outros episódios e acompanhar a nossa próxima discussão sobre tecnologia, medicina e inovação. Até o nosso próximo episódio. HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum.